Vamos falar sobre nossa palestra agora. O jogador Fominha, o Banheira e o time Eclésia. Agora, como vocês podem claramente ver pelo meu porte atlético, eu não era o primeiro a ser escolhido para o time de futebol. Eu não era nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. O Mauro falou que ele, às vezes, era escolhido para ser a bola para mim. A minha infância não foi tão traumática, graças a Deus. Mas eu nunca me dei muito com futebol, e eu não era muito bom também, né? Algumas vezes eu jogava no gol, e se você conhece a minha história, pular não é meu melhor, né, meu forte. Outras vezes eu ficava meio parado na zaga, sem saber muito o que fazer também. E tudo isso me levou a não gostar muito de futebol. E eu sei que se eu falasse isso uns 10, 20 anos atrás, iam me crucificar. Hoje eu acho que tem mais, né, na Guerra Geek, mais pessoas que também não gostam de futebol. Mas o fato é que, além de eu ser um mau brasileiro, e acredite, quando eu vou para fora e eu falo que eu não gosto de futebol, o pessoal lá fora fica escandalizado que tem um brasileiro que não gosta de futebol. Mas isso tudo me levou também a não me interessar por futebol, porque eles não se interessavam por mim. Por que eu ia me interessar por eles se eles não estavam nem aí para mim? Se eu podia ficar de escanteio, se eu podia não fazer parte do time. Mas o pior é que talvez muitos de vocês se sintam assim com a igreja. Por que eu tenho que me envolver se ninguém dá bola para mim? Se o pastor nem viu como eu passei nessa pandemia. Se meus irmãos em Cristo mal mandaram uma mensagem de WhatsApp para mim. Ou talvez você pense como eu, que não sabia jogar futebol, né? Eu não sei qual que é o meu dom. Eu não sei onde servir, eu não sei o que fazer. Eu acho que eu não encaixo em nenhuma posição. Ou talvez você pense, para ser sincero, eu não sou muito bom nesse negócio de ser cristão, não. Não sou um bom crente, eu nem sei o que eu posso ajudar. Eu não me sinto necessário, eu só vou atrapalhar. Esses pensamentos já passaram pela sua cabeça? Nesses anos, né, ano e meses de pandemia, como tem estado sua relação com a igreja? E deixa eu falar algo que eu sei, para vocês que estão aqui, para vocês que nos acompanham online. Eu tenho certeza que Jesus trouxe você para essa conferência por um motivo. Que Ele quer separar você, o técnico dos técnicos, quer levar o time agora no intervalo para mostrar a estratégia dele para o time Eclésia. E Ele quer trazer uma mensagem para você através das mensagens que vão ser dadas aqui. Jesus montou o time igreja. E Ele quer que você faça parte. E nós podemos ouvir a mensagem que Ele tem para nós, abrindo nossas Bíblias em Efésios 4, 7. Abra sua Bíblia em Efésios 4, 7, você que está aqui, você que nos acompanha online. Enquanto você abre, Efésios tem dois grandes temas que percorrem toda a carta. O primeiro é graça e o segundo é paz. Paulo abre com graça e paz e termina com graça e paz. E no primeiro e segundo capítulo, até a metade, ele desenvolve a graça de Deus que nos recebe, que vivifica mortos. E depois ele fala sobre como a graça deve afetar nossos relacionamentos. Como traz paz com Deus, mas também deve trazer paz e unidade com o homem. Paulo vai trabalhar até no casamento isso. Mas a partir do capítulo 2 até o 4, ele trabalha a igreja. E aqui, em Efésios 4, 7... nós podemos descobrir qual que é a estratégia do técnico, do presidente do time, para o seu time Eclésia. Vamos ler. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos,
para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto nos apresenta a estratégia de Jesus para a vitória do seu time. E tem 3 pontos essa estratégia. Primeiro, Jesus compra e capacita todos os seus jogadores. Segundo, Jesus posiciona capitães para treinar o time em campo. E terceiro, e o alvo, o time jogando coeso vence a disputa contra o erro. Então deixa eu repetir. A estratégia do presidente para a vitória é comprar e capacitar todos os seus jogadores, posicionar capitães para treiná-los em campo. 3, para que o time coeso vença a disputa contra o erro. Então vamos ver esses 3 pontos em presidente, capitães e os jogadores do time. Primeiro vejamos sobre o presidente do time, Jesus. O que Jesus fez para comprar, para adquirir esse time? Veja o versículo de 7 a 10. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Você já parou para pensar, jovem, o que Jesus precisou fazer para montar o seu time? Paulo cita aqui, o apóstolo, o Salmo 68. E no Salmo 68 nós temos um movimento do salmista olhando para a vitória passada de Deus, em como Deus tirou o povo do Egito e levou para Jerusalém, e baseado no que Deus fez no passado, ele olha para o futuro, para um tempo onde todas as nações cantarão ao Senhor. E Paulo olha para esse salmo e ele fala, aquela figura, aquela sombra do povo saindo do Egito rumo a Jerusalém, é um tipo, uma sombra de Cristo Jesus. Esse salmo se cumpre em Jesus, o campeão. Mas para ter essa vitória, Jesus, Deus homem, precisou descer às regiões inferiores da terra. Jesus veio, ele desceu à terra em humilhação plena, tomando a nossa carne, Deus, homem encarnado, humilhado ao ponto de nascer um bebê, tendo que respirar, passar fome, sono. E ele viveu entre nós, ele anunciou o reino com suas palavras e com os sinais do reino. Ele fez discípulos e ele culminou a sua humilhação, indo para a morte e morrendo uma morte de cruz e descendo até a sepultura. O Rei dos Seis, o presidente, o dono do time. Mas quando ele sobe da sepultura, meu irmão, ele junto arranca aqueles que estavam cativos ao pecado, ao inimigo, e traz vitorioso num cortejo santo. Ele sobe aos céus para encher tudo e governar todas as coisas. Então veja a graça de Cristo Jesus pela sua vida. O presidente do time desce do camarote da glória, ele entra na favela da nossa miséria, e ele vai até você e paga o preço com sua própria vida para ter um perna de pau igual a você no time dele.
Ele quer você. Jesus quer você no time. E Ele não saiu para escolher os craques, os justos, porque não tem nenhum. Jesus escolhe os piores. Ele vem para curar os fraturados. Ele vem para dar vida aos desanimados. Ele vem capacitar os inválidos. E só para piorar, você não estava esperando ele vir, você jogava no time rival. E ele vem e paga um valor muito mais alto que qualquer pessoa jamais pagará pelo Neymar. Jesus vem e compra a sua vida, não por ouro ou prata perecível, mas pelo seu precioso sangue. Ele quer você no time, você precisa entender isso. O dono do time quer você. E você não foi o último da fila, como eu era escolhido no futebol. Ele não olhou para você e falou, sobrou você, vou pegar. Ele olhou para você e falou, você é meu. Toma a camisa do meu time, que é a minha camisa, e põe em você. Então venha para Ele em fé. E não rejeite a graça de Deus. Porque quando você se recusa a se envolver no time, você está recusando a graça de Jesus que veio te comprar. Quando você se recusa a entrar em campo, você desvaloriza a obra de Jesus. Não faça isso. Você talvez passe pela sua cabeça, mas eu não posso servir porque eu sou viciado em pornografia. Ele quer você. Mas talvez você pense, eu sou tão indigna, tão suja. Ele quer você. Mas isso, mais aquilo, Ele quer você. Se você crê, você pode ter certeza do amor dEle. E o amor dEle é tão grande que Ele não deixa você lá, perna de pau, mas Ele vem e capacita você para começar a jogar o jogo. Versículo 7 diz que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Porque o nosso presidente também é nosso treinador. Ele consegue fazer o que nenhum outro treinador faz. Ele consegue enviar o Espírito e capacitar sobrenaturalmente você. Então, se a cruz, se descer até o túmulo, nos traz reconciliação, a ênfase do nosso texto é que quando Cristo sobe do túmulo, quando Ele ressuscita em glória, isso resulta em capacitação para a sua vida. O Messias triunfante, Ele reparte com o time o prêmio do campeonato que Ele já venceu. Ele já venceu o campeonato. Ele já ganhou o troféu. Ele já ganhou as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Ele vem agora e reparte com os indignos e inválidos. Ele reparte com você. Então, se você pensa, eu não tenho nada para contribuir, eu só faço gol contra, saiba que Jesus capacitou você. Ele fala aqui. Não duvida do que a graça de Deus fala na Escritura por causa de como você sente. Mas talvez você pense, mas eu consigo fazer tão pouco. Como que a bola chega de um lado do campo para o outro, se não através de vários pequenos passes? E se você pisa na bola, você para o jogo. Não despreze a graça, meu jovem. O técnico está falando que Ele capacitou você de uma forma especial para servir no time da sua igreja local. E é uma forma que só você pode. Porque Jesus quer você lá. Não existe, meu irmão, nenhum crente sem dom. Só existe crente indolente. Não há nenhum cristão que não tenha sido capacitado. Só tem crente folgado. Porque Cristo compartilha das riquezas do seu prêmio conosco. Nós não podemos menosprezar a capacitação que Ele nos deu como sendo algo sem valor. E também não precisamos invejar o dom que outro tem. Eu não sei você,
Mas às vezes eu fico olhando os pregadores e eu falo, Deus, tem misericórdia, né? Dá um pouquinho da bênção ali. Ou talvez você olhe a banda, olhe o guitarrista fazendo aquele solo, e você com dificuldade de fazer pestana, igual eu. E você pensa, pô, Senhor, dá um pouquinho da graça para mim também. Tirando as horas, obviamente, de treino que eles tiveram. Não inveje a graça e o dom que foi dado para outra pessoa. Porque Jesus não chamou você para ser estrela. Ele chamou você para ser fiel no que Ele te capacitou para fazer. O alvo da zaga não é fazer o gol. Porque se ele quer fazer o gol, a zaga fica sem ninguém. Faça o seu papel, que o técnico vai olhar lá de cima e ele vai ficar satisfeito. E essa é a sua vitória. Então, nosso primeiro ponto aqui nos lembra que só há uma estrela no time. E é a brilhante estrela da manhã e nenhum outro. Não é o pastor, não são os músicos, não é o missionário. Todos têm seu papel, mas só há uma estrela. Nosso primeiro ponto nos ensina que a estratégia do presidente é comprar e capacitar todos os seus jogadores. Então Jesus vem, compra os jogadores, coloca esses jogadores no time, e agora ele sabe que esses jogadores precisam ser treinados em campo. O que nos leva ao nosso segundo ponto, sobre os capitães. Veja o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O apóstolo aqui, ele lista 4 dons que o Senhor forneceu. 4 dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas o argumento de Paulo não tem nada a ver se esses dons continuam ou não. O ponto de Paulo é o que eles fazem. E o que esses 4 ministérios têm em comum? Que eles são ministérios do Evangelho, da palavra. Eles anunciam a palavra de Deus para capacitar o povo de Deus no Evangelho. E esses ministros, então, seu pastor, são presentes de Deus para a igreja, de Cristo para a igreja. E para qual finalidade? E aqui que é interessante. Para qual finalidade Jesus deu pastores, mestres e deu líderes para a igreja? Veja o versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. O que isso significa? Esse termo aperfeiçoamento aqui é um termo comum no Novo Testamento, então é um bom termo para você aprender. O que ele significa é estar à altura daquilo que você foi chamado para fazer. Ser perfeito, então, é você ser maduro o suficiente para corresponder às expectativas que você deve corresponder. Ou seja, aperfeiçoar aqui traz a ideia de equipar, de tornar adequado, de treinar. Capitães foram dados para treinar vocês. Seu pastor, o seu líder de jovem, serve para treinar vocês. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. E este seu aqui não são daqueles ministros, mas seus, dos santos. O trabalho do seu líder de jovem, o trabalho do seu pastor é treinar aqueles recém-comprados jogadores, tudo perna de pau, para que eles aprendam os fundamentos, a chutar a bola, coisa que eu nunca aprendi direito, e aprendam a jogar em time de forma coesa. E isso muda radicalmente a forma como nós enxergamos o papel dos nossos pastores e dos nossos líderes. Muitos enxergam os pastores, os ministros da palavra, como terapeutas. Que eles devem vir e cuidar de você, e você é a pobre ovelhinha ferida e que merece sempre cuidado. E quando ele dá cuidado, você quer mais, e isso gera superdependência. E quando ele não dá cuidado, você murmura, porque ele esquece de você. Outros pensam
em ministros da palavra como animadores de plateia. Basicamente, ele tem que falar quando você é maravilhoso, quando você é. E como você pode ter uma vida bem-sucedida no trabalho, na família. Outros veem ministros da palavra como gerentes, que devem organizar e administrar os ministérios da igreja, o ministério de jovem, deve manter a coisa entretida, mesmo que a palavra seja fraca. Como você enxerga a liderança do ministério de jovens e como você enxerga a liderança da sua igreja? Ou você que é líder de jovens aqui, ou que está nos ouvindo e vendo, você que é líder de jovem, como você se enxerga? Será que você é mais o terapeuta, o animador de plateia ou o administrador? E cada uma dessas visões, e aqui que é o perigo, tem um pouquinho de verdade. Porque líderes, capitães, foram chamados de fato para cuidar dos feridos, para encorajar os abatidos, para liderar a igreja. Mas todas essas visões falham num ponto. Em todas elas, o ativo é o pastor, é o líder. E o membro sempre ocupa um papel passivo de ficar sentado recebendo. O chamado dos capitães é fazer vocês se movimentarem em campo. Vocês jogarem o jogo. Então, se você é pastor de jovem, ou se você é líder de jovem, a primeira coisa que eu quero falar para você sobre esse ponto é: pare de ser fominha. Eu não sei se você também, jovens, são assim. Na reunião dos jovens, você quer abrir, orar, tocar no louvor, vir trazer a mensagem, abençoar o povo, organizar tudo. Se você faz tudo, você não abre oportunidades para outros jogarem. E se você está fazendo tudo, você está falhando com a estratégia que o técnico supremo passou. Mas aí você vai pensar: Vinícius, se você vê cada perna de pau que tem na minha igreja, tem aquele jovenzinho que era para dar um dó e ele dá um fá sustenido. Tem aquele outro jovenzinho que ele vai orar e cada 2 palavras ele fala pai. Tem aquele outro jovenzinho que ele começou em Efésios, de alguma forma ele acabou em Oséias. O ponto é que se você não der espaço, ele nunca vai aprender a chutar a bola. Vai ficar perna de pau o resto da vida igual eu. Então, líder de jovem, abaixe a sua expectativa. É melhor ter alguém que está aprendendo, mesmo que errando, mas aprendendo, mesmo que errando, do que você continuar com a reclamação que é comum em todos os ministérios de jovens. Só tem poucas pessoas fazendo. Saiba que o time não vai acabar se o cara, na hora que for passar, chuta para lá, e você está ali, você tem que correr. A igreja não vai acabar por causa de uma pregação ruim de um jovem. É lógico que você também não vai jogar no campo, o cara vai, se vira aí. Que é muito comum também, a gente vai de um extremo para o outro. Não, treinamento envolve aperfeiçoamento, envolve você ensinar, corrigir e repetir. Ensinar, corrigir e repetir. Envolve dar encorajamento piedoso e crítica piedosa. E não só crítica, ok? Envolve você encorajar aquele que está começando naquilo que ele está fazendo certo, você dar feedback para ele, motivar ele a continuar fazendo e ir aparando as arestas. Por outro lado, meu caro jovem, para de ser cai-cai. Para de ser jogador de vidro. Para do líder de jovens tratar você com luva de película, você desmonta em campo, grita falta, pênalti. Se você receber qualquer coisa além de uma crítica, é graça, porque você é pecador. E também não deixe, jovem, você desanimar se o seu capitão, se o seu líder de jovens, se o seu pastor de jovens, se o seu pastor não é lá um zico. Não é o melhor dos treinadores, dos capitães. Ele também está sendo treinado em campo. E parte do seu trabalho como jogador é apoiar o trabalho dele. Olha, vou falar para vocês. Se você chegar para o seu pastor, quando você voltar esse domingo, e você falar,
eu orei essa semana por você, toma cuidado, que ele pode acabar chorando ali na hora. Se você chegar com um presentinho, um bombom, e falar, obrigado, pastor, pelo seu serviço de tantos anos ministrando a palavra. Porque eles correm de um lado ao outro do campo, e muitas vezes ninguém percebe o desgaste que eles passam. Ninguém pergunta como eles estão. E se você quiser deixar o seu pastor ou líder de jovem mais feliz ainda, se você quer ver o coração dele explodir e regozijar no Senhor, tem uma pergunta infalível. Como eu posso ajudar? Nossa, como você vai ver o seu pastor feliz. E isso, meus amados jovens, se você fizer, vai ser melhor para você. Porque o seu pastor, o seu líder de jovens, vai servir muito melhor se não tiver todo o time tentando jogar contra ele. Todo o time só o criticando. Mas apoiando aquilo que ele faz. Então, nosso segundo ponto, então, ensina que a estratégia do treinador, os treinadores para a vitória, é posicionar capitães para treinar os jogadores em campo, ok? Não é time out, não é intervalo, é em campo, é fazendo. Então, nosso terceiro ponto, então, é falar sobre os jogadores. O que Jesus ensina sobre os jogadores, em como eles precisam aprender a jogar e jogar coeso para vencer a disputa contra o erro. Veja o versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Meus irmãos, esse jogo tem um gol. Tem um alvo que nós devemos alcançar. E esse gol não é muito grande, não. Basicamente é uma tarefa quase impossível, que só na glória a gente vai alcançar. O alvo é que a igreja não seja mais criança, mas cresça. O alvo é que chegue à perfeita maturidade ou varonilidade de Cristo. E a estatura dessa varonilidade é o próprio Senhor. Ou seja, o alvo do nosso jogo, o alvo do time Eclésia, o alvo da sua igreja, o alvo do ministério de jovens, é que como um time vocês cheguem todos a serem como Jesus. Mas se tem gol, também tem gol contra, e esse é fácil. O gol contra é quando o time fica correndo, feito barata tonta no campo, de um lado para o outro, caindo nos dribles do time rival, e muitas vezes ouvindo a proposta de um salário melhor, falso, que o inimigo propõe. Que é o que falsos mestres fazem. E jovens, vocês, infelizmente, por causa da idade, por causa do desejo pelo novo, desejo de avançar, vocês nessa idade são muito mais suscetíveis a falsos ensinos. Vocês são. Vocês gostam de novidade. Vocês gostam de avanço. E muitas vezes vocês não veem o perigo disso. O cara fala bem, tem um ar de intelectual, tem um jeito inovador e já começa a cativar o seu ouvido. Você precisa tomar cuidado. Não confunda as cores das camisas. Não pise na bola ou entregue a bola para o time adversário. Ou pior, não faça um gol contra e traga heresia para dentro da igreja. Então, qual que é a estratégia de Jesus para combater esse erro, o engano, a imaturidade? É colocar esses capitães para treinar vocês, mas para que cada jogador faça a sua parte. Nosso texto fala sobre o serviço dos santos. O serviço dos santos. E o termo aqui é diaconia. Você tem uma diaconia. Jesus se coloca como diácono. Pregadores são diáconos da palavra.
Diaconia é um termo que pode ser traduzido tanto por serviço quanto ministério. Porque como o Mauro nos disse ontem, nós somos todos garçons. Põe o seu avental. Então nós precisamos engajar nesse ministério. Você precisa entender, você tem um ministério. Não são só os pastores que têm ministério. Você tem um serviço, cada jogador tem um serviço que precisa realizar. E o time só fica melhor quando cada um faz a sua parte. Veja, no versículo 15, o alvo do time ser coeso, jogar junto, jogar bem. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Justa cooperação de cada parte. A igreja só vai crescer, o time só vai melhorar quando cada jogador fizer a sua parte. Quando os capitães treinarem vocês e vocês fizerem a sua parte. E para isso, para nós jogarmos como um time coeso, nós precisamos aprender o básico do futebol e como jogar em time. Ou nas palavras do apóstolo Paulo, nós precisamos aprender a seguir a verdade em amor e servir com os nossos dons. O que é seguir a verdade em amor? E o termo aqui é bem interessante também. Porque, na verdade, seguir não está no original, porque a gente não tem uma palavra para o original. A ideia do original é verdadejando em amor. A ideia aqui é que as nossas palavras e a nossa vida, como um todo, seja verdadeira. E seja feita em amor. Verdade em amor. Diferente do time rival, que joga por meio da fofoca, da rivalidade, que joga por meio do erro e do engano, nós devemos jogar de forma verdadeira e amorosa. Devemos comunicar com nossas bocas e com nossas vidas quem Deus é. E devemos fazer isso em amor. Para o capitão desse texto, para o apóstolo Paulo, aquele irmãozinho que fala, eu sou o irmão da verdade. Né? A verdade a qualquer custo, falo mesmo para quem doer. E o irmãozinho que fala, eu sou o irmão do amor. Para disso, doutrina divide, nós precisamos ser um. Ambos estão jogando com uma perna só. Você precisa das duas coisas, jovens. Porque o futebol, o básico, o passar a bola, o receber, o cabecear, é basicamente você aprender a ministrar a verdade de Deus em amor para o seu próximo. É isso que é o jogo básico. E se você não está fazendo isso, você não está jogando bola. Se você não está ajudando os seus irmãos a conhecerem a verdade de Deus em amor, você está parado em campo. E você precisa, então, entender que não é só o pastor ou o pregador que tem um ministério e que tem o ministério da palavra. Você também tem. O deles pode ser um ministério especial da palavra, separados para esse fim, mas todos nós temos um ministério geral da palavra, onde nós devemos, para termos a palavra de Cristo habitando ricamente entre nós, a aconselharmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros, discipularmos uns aos outros. E talvez você fale, Vini, mas eu não sei, eu não estudei teologia, eu não estou preparado. Você sabe abrir a sua Bíblia? Primeiro passo. Sabe achar Marcos? Sabe? Sabe ler? Sabe falar como Jesus é maravilhoso? Está pronto para discipular. Lê, explica e ora. E pergunta para o seu irmão, como você está? É isso. Qualquer outra coisa. Pode ser um pouco mais, mas o básico é isso. É o passe básico. E você está capacitado para fazer isso. E você deve fazer isso. Depois você aprende técnicas mais avançadas. Você aprende como dar uma finta, você aprende como cabecear direto para o gol. Se você quiser aprender a dar lá, eu nem sei os nomes direito, a chutar de um lado e fazer gol direto, você pode aprender. Mas faça o básico. Chega para o irmão, depois que você sair dessa conferência, e pergunta, em vez de, como você está? Pergunta, como está a sua vida espiritual?
Como que eu posso ajudar você a seguir Jesus? Podemos nos reunir para orar essa semana? Posso ligar para você, se você acorda cedo igual eu, 6 da manhã, ou para a maioria de vocês, 9 da manhã, e orar com você por 5 minutos? Podemos ler Marcos juntos? Você precisa de ajuda para evangelizar? Eu vou lá junto com você. E daí você aprende depois como é o seu dom, onde Jesus quer que você jogue no campo. Mas como eu descubro isso? Servindo. Você só descobre o melhor lugar no campo jogando no campo. Porque o seu dom é o serviço que você faz bem, que te dá prazer e que abençoa vidas. É isso. O seu dom é aquilo que você faz bem, que te dá prazer e abençoa vidas. E é aí que Jesus quer colocar você no campo. Você continua fazendo o básico, continua discipulando, continua ajudando as pessoas a crescerem na verdade e no amor, mas você vai acabar se especializando em uma área. Só que a gente precisa tomar alguns cuidados. O primeiro é uma visão limitada do que é o dom. Porque a gente pensa que dom é basicamente pregar, tocar e ser missionário. E se você não é nenhum desses três, você não serve para nada. E você vai pegar as listas de Paulo, dons que Paulo coloca. Olha que sobrenatural esse dom. Ser generoso ao doar. Outro dom, servir. As listas de Paulo têm dons que são absolutamente simples, mas essencialmente vitais para a vida da igreja. E aquelas listas, elas são, na verdade, exemplos. Talvez o seu dom, meu irmão, possa ser receber as pessoas com um sorriso. Meu irmão, como eu digo, esse dom é necessário para a igreja. Tem muito irmão que recebe quase expulsando aí a pessoa da igreja. Você quer descobrir o seu dom? Sirva, sirva e sirva. Mas lembre que o seu dom, seja pregar, seja tocar, seja receber as pessoas, seja visitar o doente, é sua área de foco, mas não sua área de exclusividade. Você serve onde há necessidade, mas você serve especialmente onde Cristo te capacitou para estar. E quando então esse time cresce e todos estão comunicando a verdade em amor e usando os seus dons para o serviço, quando todos entendem que é papel de todos visitar os doentes, buscar os desviados, consolar os abatidos, admoestar os insubmissos e amparar o fraco, quando todo o time para de achar que isso é trabalho de capitão só, que é só o pastor ou o líder que precisa fazer, então o time cresce. Então o time melhora. Nosso terceiro ponto nos ensina que para que o time vença a partida contra o erro, ele precisa jogar coeso. E eu termino fazendo uma pergunta para você. Como você se sentiu em 2014 no jogo da Alemanha contra o Brasil? No 7-1. Gente, eu que não gosto de futebol, me senti envergonhado. Até um pouco irado. Perplexo. O que está acontecendo que eles não conseguem ficar com a bola? Como está a sua igreja? Como está o seu serviço na igreja? Brasil ou Alemanha? Como está o seu envolvimento? Deixa eu tirar uma foto agora. O que você faz para servir a sua igreja? Porque a estratégia do nosso presidente, para nós termos a vitória, é comprar e capacitar todos os seus jogadores. Colocar capitães para treinar cada jogador em campo, para que o time possa cada um fazer a sua parte e jogar coeso, e assim vencer o erro e a imaturidade. Meus irmãos, essa é uma partida real, com apostas eternas, que o mundo jamais vai conseguir ter algo assim. Não é só um 7-1.
são pessoas que vão ser alcançadas ou pessoas que vão ser deixadas ser desviadas. E Jesus quer você no time. Ele quer especialmente você aonde Ele te colocou. Ele não quer outra pessoa. Na sua igreja tem quem Jesus quer para a sua igreja hoje. Ele quer você e Ele quer você jogando. Ele quer você ativo, porque Ele te comprou com seu sangue e capacitou em sua ressurreição. Vamos orar? Jesus, que amor é esse? Espírito Santo, não deixe ninguém sair daqui que não seja incomodado pela palavra e transformado pela graça. Em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Vinícius. Deus te abençoe, meu irmão. Ficou uma dúvida aqui, Vini, sobre você. Quando antigamente você era jovem, Já assim, na lata? como era, se você recordar, né? Como era a sua participação na igreja? Como é que você servia a sua igreja? Há décadas atrás, quando eu penso na minha adolescência e juventude na igreja, para mim a igreja foi vital, porque foi como uma segunda família para mim em meio a problemas familiares. Então eu era envolvido com tudo, era arroz de festa. Estava no louvor, estava nos jovens, estava no acampamento, estava na cozinha, fazia tudo. Isso é bom. Então eu sou grato por isso que a igreja me ajudou na juventude. O problema e a recomendação que eu daria foi que por os jovens serem tratados mais com entretenimento do que com uma palavra sólida, nós acabamos nos envolvendo com doutrinas erradas que acabaram matando a juventude. E a gente acabou transformando aquilo que era um culto em festa para tentar agradar o mundo. E eu falo literalmente festa. Eu organizei, meu passado me condena, festas no salão da igreja, tipo festas anos 60 e coisa assim. E a gente sentia que estava arrasando. Foi quase ninguém. Além do pessoal da igreja, ou de outras igrejas. Mas daí, depois de muito tempo, e depois, por exemplo, das equipes acabarem se dissolvendo, o que eu percebi era que o pessoal estava pela festa, não por Jesus. Então, minha recomendação para os jovens, né, o Mauro deu ontem sobre orgulho, a minha recomendação aos jovens e adolescentes que pensam no ministério é cuidar com o que você oferece, porque é isso que você vai ter que continuar oferecendo para manter as pessoas lá. Nós recebemos também uma pergunta aqui, Vinícius, da Mariana, e a dúvida dela tem a ver com esse momento atual que a gente está vivendo, da pandemia. E a pergunta dela é tipo, como é que a gente se movimenta em campo durante uma pandemia? Inclusive, chegou várias perguntas que vão perguntar assim, virtualmente, como é que eu posso servir a minha igreja? Alguma dica? Sim. Eu já discipulei várias pessoas pré-pandemia virtualmente. É ideal? Não, não é ideal, gente. Mas, por exemplo, a gente lê um livro, né, às vezes por causa do tempo, a gente lê um livro junto, conversa, eu pergunto qual o destaque que está sendo para ele, o que ele entendeu, a gente vai parte por parte do livro. Você pode ligar para orar com uma pessoa, você pode mandar uma mensagem e perguntar como a pessoa realmente está. Há formas, só que a problemática é que a pandemia e os isolamentos, eles trouxeram um esfriamento do nosso próprio coração. Porque o apóstolo João e o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles precisavam usar a tecnologia também. Eles escreveram tecnologia chamada epístolas, que eram enviadas, que demoravam muito mais tempo que a sua ligação de WhatsApp, para que aquela igreja fosse animada, encorajada. Então você pode continuar, né, tendo algum contato, mesmo que virtualmente. Às vezes, a sua igreja pode pensar, né, e aqui vai da consciência de cada um, de ter alguns pequenos blocos que, queira Deus, não formem panelas depois,
de contato, o seu grupo íntimo onde você se sente à vontade de se reunir, entendeu? Nesse tempo. Ficar totalmente isolado não é algo bom. Mas daí vai a consciência de cada um, né, de quanto você se sente confortável para isso. Jovem normalmente é mais vida louca, né, então a gente tem que, na verdade, puxar do outro lado. Mas há formas de você interagir mesmo que virtualmente. E eu encorajaria, quanto mais você pode trazer mais perto da vida real, ou seja, uma chamada de vídeo é mais legal do que uma mensagem de WhatsApp. E a gente precisa fazer isso, porque muitas vezes você recebe uma pergunta por WhatsApp, né? E aí, como você está? O que você faz? Você responde mesmo. Você vai escrever um textão para responder como você está? Você não vai. Você fala, estou bem, está tudo ótimo. Está chorando lá, está tudo molhado o chão, se sentindo sozinho. Então, manda uma mensaginha. Posso ligar para você, para a gente conversar, ver como você está? Entendeu? Isso já vai fazer tanta diferença. Tanta diferença. Há outras formas, podemos servir. As pessoas que pegaram Covid em nossa igreja, né, várias mulheres da igreja, e esposas, né, porque não solteiros e solteiras, cozinharam e levaram comida para a pessoa, né, poder comer nesse tempo, porque, né, quando você pega e tem uma fase lá que você não consegue nem sair do chão. E ter alguém que leva comida para você é um trabalho útil. A gente faz isso com mulheres que têm filhos, né, pessoas que estão doentes. Então há várias formas de servir quando você quer realmente servir. Mas se seu coração não quer servir, várias desculpas podem ser encontradas. Então eu dei algumas ideias aqui. Então você pode ler um livro com alguém, seja da Bíblia, seja Homens de Verdade, que é um livro que eu uso muito para discipulado. Você pode fazer uma chamada de vídeo, pode orar com uma pessoa uma vez por semana, 2 vezes por semana. Você pode levar comida para as pessoas que estão doentes. Você pode tentar conectar as pessoas. Eu lembro que eu fiz um Zoom com vários membros da igreja. Cara, foi bom, igual era bom a gente reunir e comer pizza junto? Não, não foi. Foi importante? Foi. Nós recebemos aquele livro que você indicou, qual que é? Sobre os homens de verdade? Isso. Do qual editora Fiel. Eles podem encontrar na loja, né? Isso. Ok, beleza. Aqui. Desculpa, eu só conheço a editora Fiel há 12 anos. Né? Desculpa aí. Ô, Vini, uma outra dúvida que nós recebemos, na verdade, 90% das perguntas que chegaram são de um lado dessa mesma moeda, ok? De um lado, a pergunta como não ser fominha se ninguém se coloca à disposição. Como deixar de ser alguém que faz tudo se realmente não tem a quem delegar? Mas aí, do outro lado, não tem a quem delegar no sentido de ninguém se... isso. Mas aí tem o outro lado da moeda. Perguntas chegando do tipo, como servir se ninguém me dá uma oportunidade? Se aquelas pessoas que estão na liderança, ele não me dá espaço, nem convida. Isso. Como lidar em sabedoria com esses dois lados da mesma moeda? É interessante ver que tem esses dois lados, porque muitos dos que são fominhas e acham que ninguém quer servir, na verdade, nunca perguntou se as pessoas querem servir. E o outro lado, que quer servir, também nunca fez a pergunta básica, como eu posso ajudar? Então, gente, para de ter vergonha. É tão básico fazer uma pergunta. Entendeu? Posso ajudar também? Eu sinto que Deus está me chamando para o ensino. Você pode me ajudar a me treinar? Eu queria aprender guitarra. Você pode me ajudar? Eu queria aprender ser igual o Thiago Guerra, tocar teclado ali no fundinho, depois pregar e trazer uma mensagem de Deus. Você pode me ajudar, Guerra? Às vezes eu sento com o Guerra para falar sobre igreja. Eu aprendo com ele, aprendo com tanta gente. Então, para dessa falsa vergonha que não te ajuda em nada. A segunda coisa é, se você realmente vê, não tem ninguém querendo servir, cara, às vezes você vai ter que deixar a peteca cair. Porque se você faz tudo, o pessoal está acostumado a fazer tudo. Deixa a peteca cair. Entendeu? Vai ter acampamento, ninguém se voluntariou a fazer comida? Ótimo. Leva o seu lanche. Ah, irmão, ninguém se voluntariou para a cozinha. Eu posso fazer compras, se a gente puder cozinhar junto. Deixa a peteca cair. Certo? Quer um lugar onde se a peteca cai, as pessoas sentem a dor rapidinho na igreja? Ministério de Crianças. Não, hoje não tem Ministério de Crianças, não tem professor. Nossa, o pessoal vai sentir a dor. Então,
né, hoje não tem louvor porque a banda já tocou faz 1 ano sem parar, eles precisam de uma folga. Deixa a peteca cair. Obviamente, seja estratégico e seja sábio como você vai fazer isso. Você não quer fazer isso todo encontro, porque senão você vai ser o chato, mas às vezes serve para dar um susto na galera. A outra forma simples é, irmãos, está muito complicado para o pessoal que está abrindo a igreja, para os jovens que estão abrindo aqui a igreja de sábado, eles estão tendo que todo dia chegar 1h30, né? E eu preciso que hoje 3 pessoas levantem a mão para ajudar isso. 1, 2, entendeu? Se você é líder, você tem certa autoridade que você precisa usar, que você precisa encorajar e às vezes pressionar. Você novamente não quer ser só o líder que pressiona, você quer ser o líder que muitas vezes encoraja. Mas às vezes você vai precisar aprender a usar esses 2 tipos de linguagem. Do encorajamento e muitas vezes da pressão, né? Do santo constrangimento. E se você não tem nenhuma oportunidade, e tem muito líder que é fominha, estrelinha mesmo, na verdade, por exemplo, eu quero pregar, mas não me deixam pregar. Você já discipulou alguma pessoa e ensinou ela? Não, eu quero pregar. Amigão, vai discipular alguém primeiro, né? Eu quero tocar lá, holofote em mim. Você já foi tocar o violão em alguma célula, um grupo pequeno? Não, eu quero no sabadão. Então, quando você tem um coração para servir, você acha espaços para servir que não precisam de foco. Então, essas são minhas 2 recomendações para cada grupo. Para aquela pessoa que ela quer servir na igreja, mas ela não encontra espaço, a sua recomendação seria ela chegar já se oferecendo para um cargo específico, um papel específico, ou, na sua opinião, você acha melhor ela já só chegar e se colocar à disposição a fazer tudo? Porque a gente sabe que o nosso dom não é necessariamente para fazer tudo. Sim. Qual é o equilíbrio entre querer fazer uma coisa específica, mas querer servir de um modo geral? As 2 coisas podem ser feitas, entendeu? Eu acho que assim, se você quer ensinar, né, meio fiel, meio reformado, nós temos muitos jovens querendo ensinar, mas se o líder nunca te vê humilde o suficiente para ajudar a arrumar as cadeiras, por que ele vai te dar a oportunidade de ensinar a igreja sobre serviço? Não vai. Então, primeiro, o coração servil de forma geral precisa estar lá, para depois você conseguir ir treinar na sua área do campo, entendeu? Jogar lá. Se você não serve de forma nenhuma, você não tem credibilidade para querer servir de uma forma específica. Se você já é um jovem que está ajudando em várias áreas, eu acho que você pode chegar ao teu líder e falar, olha, eu sinto que Deus, né, colocou no meu coração de servir nessa área, mas eu preciso aprender ainda. Você pode me ajudar? Né, então eu vejo essas 2 coisas. Primeiro, se você não serve de forma nenhuma, esteja disponível. Ah, mas eu não sei como. Que hora começa a reunião de jovens? Começa às 7 da noite, ou começar às 7 da noite, enfim. Você consegue chegar às 6h30 e perguntar como eu posso ajudar? Ou você chega sempre às 7h05? Entendeu? Quando acaba, você fica um tempinho, você arruma as cadeiras, você vai lá para a cozinha para lavar a louça, você vai ajudar a montar as coisas. Se não está em isso lá, você está sendo consumista e você, na verdade, não quer servir, mas você quer consumir vanglória através do serviço, o que é o pior. Sobre lidar com decepção, Vinícius, uma mensagem que chegou aqui, não botaram nome, é anônimo. O rapaz, a moça, comenta que ela ajuda na liderança de um pequeno grupo. E, recentemente, uma pessoa muito querida da família, que frequentava essa igreja por 45 anos, faleceu. E parece que a igreja e até os jovens do pequeno grupo não se manifestaram. Então, a pessoa está bastante ressentida, bastante decepcionada e pensando em desistir de liderar o pequeno grupo. Está pedindo por conselho. Mas a pergunta, uma outra dúvida que chegou até nós, tem esse mesmo teor, que é como lidar quando eu estou no campo, mas eu fico decepcionado com o time e eu queria pedir um time-out, eu queria talvez até abandonar o jogo. Qual seria o seu conselho? Tá. Fundamentalmente,
você vai se decepcionar com a igreja. Isso é um fato. Por que é um fato? Porque é feito de pecadores. Né? E eles vão falhar. E normalmente o diabo vai usar formas para a igreja provar você e tentar você, justamente nas áreas mais importantes para você. E você vai ter sendo provado nessa área, para que você saiba discernir se o seu compromisso absoluto está em Cristo, e isso gera os outros compromissos com a igreja, ou se está no que você recebe da igreja. Agora, por outro lado, eu imagino a dificuldade dessa pessoa em ter alguém que faleceu na família e ninguém mandado mensagem. Então, a dor não deve ser fácil. E não deveria acontecer esse tipo de coisa. Quando isso acontece, é uma falha da igreja. Uma falha grave. A gente pensa muito que discipulado são as coisas mirabolantes. Gente, discipulado muitas vezes é você chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É você estar junto e mandar uma mensagem e ligar. É você levar, como eu falei, um prato de comida para quem está doente. Jesus não falou isso? Tive fome, vocês deram de comer, tive sede, deram de beber. É nessas coisas pequenas, muitas vezes, que o amor cristão se mostra. E você que está se sentindo assim, muitas vezes decepcionado com a igreja, eu acho que antes de você comunicar para os seus irmãos, e talvez você tenha, o Espírito Santo vai ter que guiar você, você precisa primeiro colocar seus sentimentos diante da cruz. Porque se o seu coração não estiver já aberto para usar a circunstância como um ensino para o grupo pequeno, você vai falar com ressentimento, isso não vai ser bom para você, nem para o grupo pequeno. Eu acho que pode ser uma oportunidade você, como capitã daquele grupo pequeno, treiná-los. Não só com você, mas com outros. Mas para fazer isso, você precisa primeiro curar o seu coração aos pés da cruz. Lembrar que apesar dos irmãos não terem estado com você, Cristo nunca o deixou. E então depois você pode falar. Você pode ser sincero. Falar, meus irmãos, eu passei por um dos piores momentos da minha vida, e vocês não estavam junto comigo. Acho que não é esse tipo de igreja que nós queremos ser. Não é esse tipo de cristão que nós devemos ser. E eu não quero que isso se repita com nenhum de vocês ou com ninguém da igreja. Acho que a próxima vez que acontecer alguma coisa assim, nós temos que estar treinados. E uma das coisas, aqui já aconteceu, se você é líder de jovens, se você é pastor, ou se você consegue influenciar muitas pessoas da igreja, prepare a igreja para a tragédia antes da tragédia. Já, por exemplo, as coisas lá como as pratos de comida funcionam tão bem, porque as mulheres têm servido já há tanto tempo, por isso que é meio automático. Ter essas ideias depois que a coisa aconteceu, não adianta mais. Então, às vezes, formar planos de contingência, entendeu? Ou coisas que fazem parte da cultura da igreja. Alguém morreu? Então, isso e isso vai acontecer. Quem que é o responsável por isso? É isso. Ele vai contatar os irmãos e ajudar. Entendeu? É uma forma de ajudar a não acontecer esse tipo de coisa. Às vezes, no serviço, e aqui, às vezes, você não acha que você precisa deixar o jogo, mas talvez você precisa parar um pouco de correr. Há algumas circunstâncias na sua vida onde você talvez fica lá, mas você vai andar um pouco. Você está cansado. Talvez você vai precisar, escorar em alguém. E não tem problema nisso. Mas o pior é quando você está nesse momento e você está sozinho, que é o que normalmente acontece. E você vai se afastando. E você vai ficando ressentido porque ninguém está indo te procurar. Isso gera um ciclo vicioso. E você pode descansar, mas envolva pessoas. E não tenha medo de pedir. Não tenha medo de pedir. Gente, a doutrina da justificação pela fé é o grande nivelador da igreja. Não tem ninguém bom. Só tem um que é bom. Só tem pecador miserável. Então você pode chegar para outro pecador miserável e falar, eu estou precisando de um pouco de migalhas, estou precisando de um pouco de ajuda. Você pode me ajudar? Só que a gente raramente faz isso. Na cultura brasileira está o eu sofro sozinho ou com a minha família, mas eu não sofro com os outros. E eu sinto isso muitas vezes, até quando... A Aline vai me bater, mas vamos lá. Por exemplo, quando a Aline ficou grávida, a gente estava super feliz, e a gente foi para o hospital um tempo que teve um sangramento, ficamos super preocupados, ela não queria contar para ninguém.
E eu queria pedir oração. A gente ficou meio dividido aí. Mas eu entendo também o instinto da mulher, muitas vezes, às vezes dói mais, eu entendo ela. Mas eu acho que isso é meio cultural. A gente fica sofrendo sozinho. Especialmente aqueles de personalidade mais tímida. Porque a gente tem medo de ser rejeitado. E você pode ser rejeitado. Mas o presidente quer você no time. E ele quer que, através do seu sofrimento, a igreja seja ensinada a servir. E isso é tão difícil entender. E você precisa deixar a igreja te servir. Você precisa estar aberto para isso e se abrir. E às vezes você pode tomar o primeiro passo quando você vê que a igreja ainda não aprendeu a fazer isso. Não está maduro o suficiente para fazer isso. Você pode ajudá-la a aprender a tomar o primeiro passo, falando, eu preciso de ajuda agora. Você pode me ajudar? Amém. Obrigado, Vini. Enquanto a banda vem, você pode encerrar esse momento com uma palavra de oração, por favor? Amém. Senhor, nós somos gratos pelo amor de Jesus. Nós falhamos, nossas igrejas falham, mas nós temos essa firme confiança que Jesus já venceu o campeonato. Ele garantiu a nossa vitória eterna e a salvação de nossas almas. Então, mesmo que nós falhamos, mesmo que nossa igreja falhe, nós temos motivação suficiente na cruz e na ressurreição de Cristo de continuar servindo. Ajuda-nos a entender isso. Nós pedimos em Cristo Jesus mesmo. Amém e amém.